para a capital, hein? Eu não estou falando de aniversário, não. Depois de muita discussão, muita mesmo, e você sabe, né? Protestos também, pedidos de suspensão da tramitação, inclusive, o projeto de revisão do plano diretor de Florianópolis deve ser votado hoje à tarde na Câmara de Vereadores. Felipe Croix está ao vivo aqui, vai trazer mais detalhes para a gente a partir das 4 horas, então, momento histórico que nós todos vamos vivenciar pelo bem da cidade. Exatamente, Polito, assim esperamos, né? Foram 9 meses de discussão, mais de 14 reuniões públicas, 5 audiências, e aí ficou definido então que hoje, a partir das 4 horas, acontece essa votação em primeiro turno dessa revisão do plano diretor aqui de Florianópolis. Inclusive, a decisão de fazer essa votação hoje à tarde foi tomada em conjunto com o Poder Executivo, a mesa diretora e também lideranças partidárias. Ao todo, são necessários pelo menos 16 votos dos 23 vereadores para aprovação do texto e também das emendas. Inclusive, o presidente da Câmara de Vereadores, o João Cobalcini, disse que não recebeu aquele pedido do MPF, que inclusive a gente citou aqui no Balanço Geral, pedindo para suspender essa tramitação por conta de questões ambientais. Então, como eles não receberam, a votação acontece sim hoje. Horas antes da votação, eles vão definir como é que vai ser a forma de votação. Se eles vão votar essas emendas em bloco ou de forma separada, porque são várias, viu? São 30 emendas da Comissão de Constituição e Justiça e mais 11 do Governo Municipal. A votação, como você disse, está programada para acontecer, então, a partir das 4 horas da tarde. Tem todo um esquema de segurança que foi definido pelo secretário municipal de Segurança, Araújo Gomes, e o presidente da Câmara disse que espera que essa votação aconteça e, se tiver manifestações, que sejam manifestações pacíficas. Vale ressaltar que, a partir das 4 horas, o ND+, portal líder de audiência do Grupo ND, e também a Record News vão transmitir ao vivo essa votação nesse dia histórico para Florianópolis. Polito. Sem dúvida. Obrigado, Felipe, pelas informações. Então, maioria simples na Câmara Legislativa consegue levar adiante o plano diretor. É importante estarmos atentos, o jornal ND traz destaque para esse ponto que eu vou comentar, em relação às emendas, né? Então a gente tem cerca de 30 emendas que foram feitas e que vieram da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, que foram feitas pelos parlamentares. Está aqui um destaque com foto, né, do presidente da Casa Legislativa e o líder do governo, que é o Renato Farmácia, os dois nesse ângulo, num momento histórico para a capital. E nós temos também mais 11 emendas que foram propostas pelo Poder Executivo. O fato importante de tocar nesse assunto relativo às emendas é porque elas alteram, né? Elas fazem modificações profundas naqueles papéis que nós conhecemos desde 2014. Muita coisa não foi colocada em prática desde então, né? E nós vimos um crescimento em Florianópolis completamente desordenado. É exatamente isso que nós, né, a sociedade, precisamos alterar. Poder público muito sensível em relação a essa necessidade. O jornal vem trazendo coberturas praticamente todos os dias, né? E nós aqui no Balanço Geral, praticamente um ano falando de forma incessante em plano diretor, porque reconhecemos a importância que ele tem, inclusive histórica, pelo desenvolvimento sustentável da cidade. E alguns pontos de emendas, por exemplo, estão sendo questionadas por alguns empresários, por grupos de empresários, até pelo Conselho da cidade, que pontuam algumas alterações que vieram, né, como proposta da Comissão de Constituição e Justiça, que poderiam trazer prejuízos para a cidade. O que cabe a nós aqui é ressaltar essas dificuldades, expor esses problemas para, de repente, eles possam estar em debate também hoje, no dia da votação, a partir das 4 horas da tarde. Entre os assuntos debatidos, uma proposta que foi dada pelos parlamentares em conjunto, em bloco, na Comissão de Constituição e Justiça, que alteraria, por exemplo, né, a configuração de áreas construídas. Por exemplo, tem um terreno lá, quero construir empreendimento, isso é muito bom para a cidade, gera emprego, né, estimula a construção civil, enfim, uma série de benefícios, o desenvolvimento por si só, e vimos isso, né, de camarote aqui em Florianópolis, mas com muita dificuldade, em que parte dessa área teria que ser destinada, em tese, para a construção social. Então, por exemplo, é uma construção, um empreendimento de grande porte, construído com um valor bastante alto, que deve disponibilizar um pedacinho para a construção social. Essa emenda especificamente, que está sendo colocada e proposta pelos parlamentares, quer deslocar essa construção popular para até 6 quilômetros da construção do mesmo empreendimento. Não sei, o que os empresários andam preocupados desde o momento em que notaram, né,
essa questão, é que de repente nós possamos criar a partir daí um problemão para a capital catarinense, em que ficaríamos colocando de forma segregada periferias, né? Vamos colocar daqui para 6 quilômetros adiante os blocos populares e aqui a gente constrói um condomínio de alto padrão, por exemplo. Hoje, em tese, não deveria funcionar assim, né? Em que no mesmo lugar estão concentradas habitações populares, de médio porte, de alto padrão, todo mundo junto, frequentando os mesmos lugares em harmonia. Isso já funciona assim na capital, esse é um dos pontos que estão sendo tocados. E outro que chamou muita atenção também dos empresários que colocaram o olho nos papéis que chegaram em forma de emenda e que vai ser votado logo mais às 4 da tarde, em relação também a construções, por exemplo, de grandes empreendimentos. Um exemplo, tosco aqui, um shopping center, O shopping começa a construção, participa então desse processo, inclusive de melhorias de toda a região que o cerca, né? O que ele faz? Coloca rotatórias, né? Melhora o acesso aos pedestres, de repente coloca iluminação, isso tudo já acordado. Querem também, estão propondo alteração. Isso ficaria a cargo do próprio grupo empresarial. Então, se o cara não quiser realizar ali as melhorias necessárias para o acesso à região, que ele mesmo modificou pelo próprio empreendimento, poderia causar também um distúrbio ou problema. São 2 pontos, para citar só 2 aqui, que estão sendo muito bem analisados pelos nossos vereadores. Tomara que eles façam as melhores escolhas, né? Espero ter sido claro na explicação, porque por si só é complexo, né? E está todo mundo de olho nesses papéis, querendo o bem da nossa Florianópolis. Chegou num momento completamente oportuno, em que a cidade completa 350 anos. Estou torcendo bastante para que os parlamentares façam as melhores escolhas. Agenda da programação especial de aniversário de Floripa.